Quero falar com os irmãos algo que os irmãos precisam sempre entender. Eu quero falar com vocês sobre ser cabeça e não cauda. Talvez a primeiro momento eu dizer isto, você vai lembrar de tudo que você já ouviu. Quando eu digo que sobre você ser cabeça e não cauda, talvez na sua mente agora vem todas as pregações, todos os discursos que alvoroçou pessoas em torno dos seus egos por causa disso. O que mais se escutava entre muitos de nós é que Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Eu quero definir de forma bíblica o que isso compete à igreja. É onde nós nos aplicamos a isso. As Escrituras em Deuteronômio 28, diz assim, a partir do versículo de número 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que te ordeno hoje, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvides a voz do Senhor, o teu Deus. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas, bendito o cesto da tua amassadeira, bendito será ao entrares, bendito será ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teu celeiro e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus, que o Senhor te der, o teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares em seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e temerão, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, do fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva, e a tua terra ao seu campo, para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor só estará em cima e não de baixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazeres. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após os deuses, para os servires. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus para cuidar em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que te ordeno hoje, então sobre ti virá todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será tu no campo, maldito será a cesta, maldito será a amassadeira, maldito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as criações, as vacas, os rebanhos das suas ovelhas, maldito será ao entrar, maldito será ao sair. O Senhor mandará sobre ti a maldição,
a turbação, a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído, até que repentinamente pereça por causa da maldade das tuas obras com que deixastes. Aqui, irmãos, nós vemos a descrição sobre os princípios do mandamento. Temos duas definições aqui. Temos dois parâmetros. O parâmetro sobre a justiça que é promovida sobre aquele que obedece o mandamento e a justiça que é promovida sobre aquele que não obedece o mandamento. Aqui nós vemos duas ações e duas reações. Aqui é definido o perfil no aspecto daquele que, de forma muito devocional e total, sem abandono, sem erro, sem extravio, em uma plena obediência à verdade, e esse alcançando um pleno favor de Deus, em que todo o favor de Deus está sobre esse indivíduo. E este favor é tão grandioso que não só sobre ele, o texto diz assim, olha, sobre todo esse favor que eu estou te avisando, que eu estou falando para vocês, que vai ter aquele que obedecer os meus mandamentos, a grande questão também não é que só vai ser aquisitor do favor, ele será transferidor do favor. Ele está dizendo assim, olha, você não vai ter necessidade de buscar de alguém algo, mas pelo contrário, você dará a alguém algo. Ele começa descrevendo qual que é o aspecto de um exímio obediente à verdade. Alguém que devociona toda a sua vida, tudo o que é, e toda a sua compreensão, e todo o seu conceito de vida, tudo que nele existe, respira aquela doutrina e aquela verdade. Ele diz, esse vai participar de algo que jamais alguém poderá participar. Em contrapartida, ele define um outro aspecto com outro resultado, que é aquele que não obedecer, aquele que ouvir essa verdade, esse mandamento exposto para eles ali no período de Moisés. Ele dizendo assim, olha, aquele que obedecer essa verdade, esse mandamento, todo ele, aquele que não obedecer, ou aquele que deixar qualquer coisa sem cumprir, esse aqui será um grande maldito. Mas ele não será maldito circunstancial, ele será totalmente maldito. Tudo que ele produzir, tudo aquilo que ele fazer, que possa aparentar bem, até o seu cultivo, tudo aquilo que ele possa produzir, nada mais é do que a obra de um grande maldito. Então nós temos duas ações e duas reações que definem o resultado dessas figuras. Porém, aparentemente, quando nós lemos a lei, nós lemos algo como se fosse o Senhor colocando situações que eram impossíveis. E realmente, se você for comigo em Romanos, capítulo número 8, verso de número 3. Diz assim, porquanto o que era impossível à lei, verso de número 3 do capítulo de número 8, visto que era impossível à lei, vista que estava enferma, o termo enferma é fraca, sem obter um resultado, visto que estava enferma por causa da carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança à carne do pecado, pelo pecado, e condenou o pecado na carne. Então aqui, Paulo dá uma característica da lei. A lei estava fragilizada por uma única condição, a condição da carne. Tudo aquilo que nós lemos em Deuteronômio nada mais é do que a descrição da lei. O que é a lei? Paulo chega a dizer em Romanos, a lei é boa, ela não é ruim. Porque a lei nada mais é do que a expressão escrita, normativa, da vontade de Deus. Porém, o próprio texto, em Romanos aí, vai nos dizer algo muito interessante, no verso de número 7. Romanos 8, 7.
Porque a inclinação da carne é o quê? Contra Deus, pois não é sujeita ao quê? A lei de Deus. Nem em verdade o pode ser, ou seja, de forma alguma pode ser. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, por que que é? Porque não é o quê? Sujeita à lei de Deus. A condição do pecado do homem é uma condição que o colocou totalmente averso à vontade de Deus. E não só averso, como distante, desqualificador. O pecado desqualificou a consciência humana da compreensão da vontade de Deus. Entenda uma coisa, que o mandamento de Deus ele não começa em Moisés, mas ele começa no Éden. Desde o momento que Deus ordena, não coma. O mandamento começa ali. Em Deus expressando a sua plena vontade, dizendo, olha, não coma, a minha vontade é que você viva. Porém, a partir do momento que o homem come esse fruto, agora ele passa a ter uma mente caída, pecadora, como o próprio Paulo diz, não só Adão, mas todos aqueles que vieram de Adão, como diz em Romanos 5, a partir do verso de número 12, que todos também passaram pelo pecado, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Esta é a condição da humanidade em que se tornou um homem totalmente averso. E não só isso, incapaz em todas as instâncias possíveis de poder cumprir o mandamento de Deus. Há uma regra no princípio do mandamento de Deus que é qualquer um que tropeçar em um tio desse mandamento, tropeçou em toda a lei. A lei, tendo em vista a condição humana, era impossível de ser cumprida. Não porque a lei era algo impossível no sentido de que Deus estava exigindo algo que não era possível, mas não era possível para esta condição humana caída, em que tudo aquilo que Deus declara através de Moisés, pelos 10 mandamentos, o decálogo, depois as 613 leis, e depois todo esse conhecimento levado ao todo o povo hebreu, que depois se torna conhecidamente como o povo judeu, e que para eles era essa impossibilidade, gerou para eles, sabe o quê? Somente uma religião. Depois do exílio babilônico, em que Israel se estabelece como nação, e depois vem toda aquela consistência como nação, eles passam a ser conhecidos como povo judeu por causa de sua religião, e que não era tanto pelo cuidado que eles tinham em todo o mandamento, pelo contrário, era pela religião. Então a impossibilidade do cumprimento daquilo os colocou meramente pessoas cuidadosas de uma cultura religiosa. Eles adotaram uma cultura religiosa. O Senhor Jesus descreve aquele povo, aqueles que tinham a lei como regra, e aqueles que ensinavam a lei, como os fariseus, os escribas, os saduceus, ele os nomeava como pessoas hipócritas, porque não havia neles a natureza de tudo aquilo que estava escrito. Ele chega a dizer, olha, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe. Esse é o perfil da religiosidade. O perfil da religião. O perfil de um sistema religioso é esse. É algo que faz as pessoas se desfrutarem de toda uma liturgia, mas serem incapazes de desfrutarem da obediência. Eles desfrutam de toda a liturgia, de toda a canção, de todos os eventos, de todas as concentrações. Eles desfrutam de seus aniversários religiosos, de suas comemorações. Eles desfrutam disso, mas não desfrutam da obediência. E é isso que o Senhor Jesus disse, levando em conta o que estava escrito em Isaías, dizendo, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim, ensinando doutrinas de homem. Em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens. Porque não era aquilo que o Senhor estava querendo dele. O Senhor ordena na lei várias coisas. Por exemplo, como apedrejar a prostituta.
Estava na lei que deveria acontecer que todo aquele que fosse pego em adultério, em prostituição, que fosse levado fora do arraial e fosse apedrejado. Trazem diante de Jesus uma mulher nessa condição, e eles achando que estavam cumprindo a lei. Sua lei diz que deve apedrejar. Ele, ótimo. Mas também define quem deve apedrejar. Não só diz quem deve levar a pedrada, mas também define quem pode apedrejar. E a definição de quem pode apedrejar é aquele que não tiver pecado. Então, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles não tinham entendimento da lei quando vê Jesus colhendo, e os discípulos colhendo espiga de milho, dizendo assim, olha, no sábado vocês estão colhendo. Ou quando Jesus cura no sábado, diz, olha, o que ele está fazendo? Ele está curando as pessoas ao sábado. Por quê? Eles receberam a lei e não a compreenderam. Por quê? A lei era impossível obedecer. Porém, a lei é perfeita. Em tudo que ela é perfeita. Vou descrever algo sobre a lei. Tudo na lei se resume a duas grandes coisas. Tudo que existe na lei. Abre comigo aí, olha, Mateus capítulo de número 22. Mateus 22, 34. Mateus 22, 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer ou calar os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Preste atenção no verso 40. Destes dois mandamentos depende toda a lei e o quê? E os profetas. Se você olhar do versículo 1, verso 34, ou no versículo 34 e 35, doutor da lei, um fariseu, interrogando, qual é o grande mandamento? Esse termo, qual é o grande mandamento, ele está dizendo assim, defina para nós o que é relevante. Se você for comigo em Lucas, no capítulo de número 10, no verso de número 25, diz assim, eis que se levantou um quê? É só o sabichão mesmo que vai em torno, né? Olha lá. Tentando provocar ele, dizendo, mestre, o que farei para herdar o quê? A vida eterna. Agora aqui ele está questionando a doutrina da vida eterna. Beleza, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele lhes disse, aí Jesus vai dizer para ele, o que está escrito? Como lestes? Então Jesus fala assim, os chama a atenção para a escritura e não só para a escritura, também como ele está interpretando o que está escrito. Que não basta só ver o que está escrito, precisa compreender o que está escrito. Ele vai questionar tanto o que está escrito como ele lê. O que está escrito, como lês? Verso 27. Respondendo ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Olha, esse doutor da lei foi lá em Deuteronômio 6, lá em Levítico 19. Ele citou perfeitamente. Verso 28, olha a resposta. E Jesus lhe disse, respondeste bem, faça isso e o quê? Viverás. Lembra que Jesus disse, disso depende a lei e os profetas? Toda lei é boa, todo mandamento é bom. Mas o que era impossível na lei? A condição do homem. Porque o grande mandamento definia, amarás o Senhor teu Deus e o quê? De todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Não é só não é um amor religioso, não é um amor litúrgico. Era algo que vai além da devoção religiosa. Alguém pode carregar uma pedra sobre a cabeça e subir uma escadaria de algum templo. Isso não prova nenhum amor a Deus. Porque todos os que fazem isso estão assumindo aquela posição porque ou fizeram um tipo de promessa e alcançaram alguma coisa, quer seja de Deus ou não. Isso não é evidência de amor. A religião coloca vários tipos de tentativas de evidência de amor. Alguns querem provar que amam a Deus vestindo de saco.
outros subindo escadarias. Talvez alguns vão falar da igreja romana, né? Olha, para você ver que absurdo. Quando você vê as pessoas indo para Aparecida do Norte, para Juazeiro ou para Roma, fazendo sacrifícios, como andar descalço, carregando cruz. O meio evangélico nada mais é do que uma filial desse comportamento. Está ligado pelo cordão umbilical. E agora, não fazem isso a imagens, mas fazem isso como se fosse devoção. Quando é pano de saco, é algum tipo de sacrifício de 21 dias para isso ou para aquilo outro. Mas, no bem da verdade, quando você olha, na suma de tudo, há um interesse naquilo. Por que uma pessoa fica 21 dias comendo legumes? Você vai olhar para ela vai ter algum motivo. E na sua grande maioria, não posso dizer totalidade, porque eu seria ignorante fazendo isso, porque eu não conheço a totalidade. Mas a sua grande maioria, pelo menos daqueles que eu conheço, está ali um interesse particular. Então isso não prova evidência de amor a Deus. Na verdade, está mostrando para alguém que alguém está querendo tanto alguma coisa que é capaz de renunciar outra por algum tempo em prol daquela outra coisa. O povo religioso judaico era da mesma forma, porque a religião é uma coisa só, ela sempre foi uma coisa só. Sabe, a mesma coisa. Desde lá de Caim, oferecendo uma coisa que ele nem tinha para oferecer em si mesmo. Sabe onde que nasce a religião? É quando Caim e Abel estão oferecendo algo a Deus, e Caim acha que Deus tem que receber. Porque afinal de contas eu estou trazendo. E esse espírito cainita, porque a religiosidade é um espírito cainita. E esse espírito não fala de uma entidade espiritual, mas um ânimo, uma característica humana, cainita, cainismo. Lembra que Caim mata Abel porque Deus recebe o que de Abel, atenta para Abel e seu coração, mas não para Caim, aí ele por inveja mata. Esse espírito cainita veio contra a obra de Deus a vida toda. Ou você nunca viu falando sobre matar os profetas de Deus por causa do que Deus fazia através dele? Como Faraó tinha inveja sobre Moisés, e assim foi acontecendo na história de Israel, sempre vindo contra o povo, aqueles que eram eleitos de Deus, e eles vinham matando até que esse espírito cainita se revela definitivamente na vida de Caifás, que por plena inveja ao ministério de Cristo e sua obra de salvação, maquina um plano para matar o nosso Abel. E a cultura cainita é essa. Ela é envolta de muita hipocrisia, coração perverso, malignitude de coração, homens e mulheres adúlteros, corruptos, perversos, mentirosos, iracundos, mas são exímios devotos à sua religião, enquanto estão cantando, aplaudindo e salmodiando. E quando as coisas não vão bem, aí é Deus o responsável. Isso é um espírito cainita. O povo hebreu era assim, o povo judeu foi assim. Isso não é uma característica do povo judeu, que quando você lê Paulo escrevendo aos Romanos, ele pega o capítulo de número 1 de Romanos e descreve os gentios, como o gentio é perverso, desqualificando a obra de Deus, mudando a verdade de Deus, e por isso Deus entregou aos seus deleites, e ele começa a descrever, e ali um judeu talvez, porque a carta aos Romanos foi escrita para aqueles judeus convertidos que haviam em Roma, eles lendo aquilo e vendo no capítulo 1, olha como é que realmente Paulo descreve a condição dos gentios, aqueles que não são de Deus. Quando chega no capítulo 2 e 3, ele fala assim, vocês também não são diferentes, porque o pecado é uma condição da humanidade, não dos gentios. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele coloca até judeus nessa condição. Aqueles homens que achavam que toda a sua cultura e tradição religiosa os colocava em uma posição melhor. Mas Paulo, agora, ele está fortalecendo aquilo que o próprio Senhor Jesus disse em João, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E não só é inimizade, ela não é sujeita. Ela não é sujeita. Então, o bem da verdade é que não há e nunca houve entre os homens
alguém suficientemente capaz de cumprir todo o mandamento. Há um nome nas Escrituras para esse perfil, a definição nas Escrituras para esse perfil, se chama de justo. A Bíblia diz que Deus buscou um justo sequer na terra e não encontrou. Já falei com vocês aqui sobre a definição de justo, a diferença que há sobre quando diz que Jó era justo, como diz que Noé era justo. A definição é que Jó e Noé justo em meio à sua sociedade. Aquela velha comparação. Se você tem um homem trabalhador, cuidador do seu lar, da sua casa, e você tem um corrupto, ladrão, que provoca a sociedade, você consegue definir esses dois qual tem um aspecto de justiça, que cumpre a sua justiça social. Esse homem. Essa era a definição nas Escrituras para Moisés em meio a Abraão, a Noé em meio à sua sociedade e Jó. Mas quando olha para a comparação em Deus, não há um justo sequer. Porque ninguém é igual a ele. Ninguém é perfeito como ele. E a lei de Moisés carregava todos os parâmetros da característica de Deus em toda a sua santidade e justiça. Quem é que poderia condenar a adúltera? Senão aquele que nunca cometeu adultério. Ninguém está a autoridade da sentença final sobre os homens. A lei define toda a natureza de Deus. Porque o próprio Jesus, depois ensinando sobre isso, falando sobre a natureza humana, ele diz, na lei, se um homem fosse pego por 2 ou 3 testemunhas, ele era sentenciado. Ele diz, eu porém vos digo que se alguém olhar em seu coração desejar, já cometeu adultério. Então, na lei judaica, adúlteros estavam condenando a adúltera. E isto é pecado diante das Escrituras. Porque um pecador não tem poder de justiça sobre outro pecador. O que cabe justiça é sobre um Deus sem pecado, sobre o homem pecador. E isto é chamado de dia do Senhor, em que ele vai separar aqueles que não guardaram e obedeceram a sua palavra, e vai lançar sobre ele o juízo eterno. Aquilo que diz em Isaías, que ele tem preparado o seu furor, o seu fogo, para sentenciar todo aquele que não lhe obedece. O único que tem direito jurídico para isso é aquele que não cometeu adultério. Ele disse para os fariseus, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Uma das características de Cristo no seu aspecto eterno é que ele é a pedra fundamental e ele cairá sobre todo adúltero que não obedeceu a sua palavra, porque ele é perfeito e obedeceu o Pai. Então é visto que nenhum homem, mas como que Deus salvou? Como que Deus pode salvar na lei? O grande erro que as pessoas têm é que eles acham que a graça ela foi inauguratória. Ela passou a existir por algum momento, ou a partir de algum momento. Não. A graça é uma característica eterna. Tanto é que quando Paulo vai descrever sobre a obra de Jesus Cristo, ele fala que Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Em que aspecto quer dizer? Que a graça ela não passa a existir por um momento. Não é tentativa de Deus. Deus tentou com a lei, não deu certo, agora vou tentar com Jesus. Não, não é isso. Ele disse que a lei é como um aio. Sabe o que é um aio? Uma palavra que hoje não é muito comum no nosso vocabulário, mas é como se fosse uma pedagogia, uma forma educacional. Ele veio para revelar Cristo com sua obra de salvação, mas primeiro ele veio deixar claro que o homem não pode ser salvo. A lei deixa claro a impossibilidade da salvação do homem. Por isso que a salvação é por Cristo Jesus. Então nenhum homem. E como que esses homens foram salvos na antiguidade? O autor aos Hebreus resume. Lá no capítulo 11 ele diz sobre a fé. Que pela fé Abraão fez isso. Pela fé Moisés fez aquilo. Fé. E depois, em Efésios ele diz que a salvação é pela fé. Homens que compreenderam a verdade de Deus. E diz que aqueles que foram capazes de... Eles morreram sem ver cumprida visualmente. Que desejavam ver cumprida aquilo que eles compreenderam diante de uma sociedade que não compreendeu. E quero abrir outro detalhe. Eles não compreenderam isso pela sua intelectualidade. Deus os deu a conhecer. Olha para você ver, Abraão não conhecia alguma coisa de Deus mais do que os outros, e por isso que Deus o chamou. Não, ele era como os demais homens e Deus o chamou. E por isso ele passou a compreender algo a mais. Isso é graça.
Ele veio a tempo, dando a estes homens, ou a estas pessoas, a obra da fé. Mas de maneira geral, nenhum homem pode ou consegue ser salvo pelo exercício da lei. Volta em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Então, do verso 1 ao 14, nós temos a definição daquele que obedecer completamente. Do verso 15 em diante, nós temos a definição daquele que não obedecer completamente. E sabe o que eu entendo a partir do verso de número 15? Essa é a definição de toda a humanidade. Ele não estava dizendo para Israel ou para o povo hebreu o quanto eles pudessem ser capazes. Aqui não era um título de capitalização que eles estavam investindo, porque aparentemente parece um título de capitalização, e é assim que os pregadores pregam, né? Olha, se você conseguir fazer assim, você vai receber tanto assim. É um título de capitalização. Não é assim que eles fazem? Quanto mais você conseguir dar a uma igreja, você vai receber muito mais. São títulos de capitalização. E aqui o Eterno, na lei, não está ensinando um tipo de capitalização. A lei era para mostrar para o homem, Paulo vai deixar bem claro para isso, que a lei era para mostrar e revelar o pecado. Paulo diz, olha, antes da lei, eu não tinha compreensão da dimensão do pecado. Agora, pela lei, eu vejo não, realmente o pecado, porque ele como judeu, aí ele não está falando como cristão nascido de novo, mas como judeu, ele diz assim, olha, porque eu era assim. Aquilo que eu queria fazer, eu não fazia. E aquilo que eu não queria, acabava fazendo. Mas a lei estava diante de mim, me mostrando o que era para ser feito, e eu fazia o contrário. E volta e meia se pegava tropeçando na própria lei. Aí ele chega a completar no capítulo número 7. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Porque por mais que ele se devocionava à lei, por mais que ele seguia os regimentos, desde a lavagem das mãos, a guarda do sábado, e a leitura sistemática dos textos da lei, ele se pegava em controvérsias contra aquela verdade. E aquilo ia virando um emaranhado de confusão. E a única coisa que um religioso vai se apegar é o conceito religioso. Ele faz vista grossas ao emaranhado da confusão. Para você entender o emaranhado da confusão que acontece nesse conceito religioso pelo homem desentendido da verdade, olha o que acontece. As pessoas vivem a vida que vivem de forma hipócrita, religiosa, perversa, dando prejuízo aos outros, lucros excessivos, sonegações uns aos outros, mentindo, pais para os filhos para os pais, mas chega um momento que eles dizem assim, hoje eu vou à igreja cultuar a Deus. Eles entendem que Deus é uma entidade sentada sobre uma plataforma, esperando um monte de gente cantar para ele, para ver se ele se sinta melhor. E essa não é a definição de Deus e nem de culto. Que, como já temos insistido de que culto não é um momento que nós prestamos a Deus, mas culto é quem nós nos tornamos pela obra de Deus. Igreja não é um lugar a que eu frequento e eu financio, mas igreja é alguém que eu me torno por esta obra de Deus. Mas a mente religiosa, cainita, ela tem um perfil de se dedicar a todo aspecto religioso, menos a obediência. Por quê? A carne não é sujeita à lei de Deus. E aqui, quando eu leio Deuteronômio, eu leio duas definições. Ele fala a partir do verso de número 1 do impossível entre os homens. Porque qualquer um que tropeçar em qualquer partícula da lei, tropeçou nela toda. Então o capítulo 28, a partir do versículo 1, está falando de algo impossível. Assim como ele diz para o jovem rico, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Olha o que os discípulos disseram.
Se esta é a condição, isso é impossível. Jesus responde, aquilo que é visto que é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Ele fala do impossível do versículo 1 até o 14. E do versículo 15 em diante ele fala do que é comum, que ninguém possa obedecer. E é um maldito em potencial, porque o salário do pecado é a morte. E todos passaram pela morte. Paulo define isso. Volta lá comigo em Romanos, mantendo esse Deuteronômio aberto. Romanos, capítulo de número 3, verso de número 10. Como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há um que faça o bem, não há um só, esta é a definição. Verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Esta é a condição de toda a humanidade. Então ele está dizendo no versículo, no Deuteronômio 28, olha, existe algo que é impossível e algo que é comum a vocês. Moisés não a cumpriu. Nem o próprio que trouxe as tábuas foi capaz disso, visto que o próprio Deus o disse. Abraão não foi capaz disso. Isaac, Jacó, José. Josué. Porque o homem, em sua natureza, não tem a possibilidade disso, algo que excede a capacidade do homem. Então, o capítulo de número 28, a partir do versículo de número 1, está falando de alguém bem específico. Lembra que eu disse que a obediência ao mandamento também se define em uma característica que se chama o justo. Como é que chama? Justo. Não há um justo sequer, nós acabamos de ler. Não há um justo. Ninguém. Então, nós temos um grande problema, porque sem a obediência total ao mandamento, não há salvação. Só tem um homem maldito, condenado às trevas eternas. Não há possibilidade. Israel se regozijava de ser um povo separado por Deus, mas quando Paulo vai descrever em Romanos mesmo, quando vai descrever isso, o povo, antes disso, ficava regozijando disso diante de judeu, diante de Jesus. Nós temos por pai a Abraão. Nós somos praticamente da genética de Abraão. Aí Paulo vai dizer em Romanos, olha, nem todo que é de Israel é israelita, e nem todo que nasceu da descendência de Abraão é realmente da descendência de Abraão. Então, uma característica, vamos no capítulo de número 28, a partir do verso de número 1. E será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus, o quê? Que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre onde? Sobre todas as nações. Aqui ele está falando de uma característica de uma figura específica. Olha o que diz as Escrituras. Vai comigo no Evangelho de João. João capítulo de número 8. Olha a definição do próprio Senhor Jesus. Verso de número 21. E disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Verso 29. E aquele que me enviou está comigo, o Pai. Não tem me deixado o quê? Só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui há uma característica que define o nosso Senhor Jesus Cristo. É bem possível que você possa olhar grandes homens de Deus nas Escrituras, como eu citei, de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Isaías, Jeremias, Ezequiel,
Daniel e qualquer outro homem, até chegar em João Batista, em que você possa ter convicção que neles, ainda que exercendo a vontade de Deus, erraram em seus próprios pensamentos. Sendo homens naturais, buscando fazer a vontade de um Deus sobrenatural. O que define Cristo? Qual é a característica que define Cristo? Porque Cristo não é uma pessoa que veio na tentativa de fazer a vontade do Pai. Jesus não era uma pessoa que estava tentando, com muito esforço, fazer a vontade do Pai. Pelo contrário, as Escrituras dizem que Ele era a própria palavra de Deus. Ele era o próprio Deus. A palavra de Deus manifestada em carne. E Ele vai dizer agora, olha, o Pai não me deixa só, porque eu tenho sempre faço o que lhe agrada. Quando Jesus vai descer as águas e sai das águas, os céus lançam um som dizendo, este é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Ele definiu no singular, este é o meu filho amado. Ele não diz, esse é um dos meus filhos amados. Ele diz, esse é o meu filho amado. É nele que eu tenho prazer. Ele desqualificou qualquer prazer que ele possa ter tido em qualquer outro ser humano, dizendo, é esse que completa o meu prazer. E o seu prazer está onde? Exatamente nisso, em que sua palavra seja cumprida. Volta lá em Deuteronômio 28, verso de número 1. E será que, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus, o quê? Mandamentos. Tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus fará o quê? Um aspecto da ordenança, do mandamento de Deus em tudo que está escrito. Havia uma ordem em que o Senhor disse que Jesus deveria morrer. Esta era uma ordem, era um mandamento, em que nós só olhamos sempre para o campo da profecia. Entenda uma coisa sobre a profecia de Deus. Ao contrário do que as pessoas dizem que é profecia hoje. Sabe como é que é a profecia hoje? A pessoa fala assim, profetiza aí, meu irmão. Levanta a sua mão e profetiza aí. Levanta a mão na direção da sua casa e profetiza isso, profetiza aquilo. Isso não faz sentido algum. Isso é positivismo, pensamento positivo. Isso não tem nada a ver com profecia. Profecia não é uma pessoa determinando algo para que aquela coisa aconteça. Profecia é Deus dizendo algo que Ele determinou e que já vai acontecer. É totalmente diferente. Então esse negócio de levanta a mão e profetiza aí, não cai nessa roubada. Quando mandar levantar a mão mais para baixo que você conseguir colocar, você põe. Toca no chão. Mas não faça isso, porque isso é antibíblico. A profecia não é alguém falando assim, vou pensar tanto que vai acontecer. A profecia não é uma pessoa escrevendo uma ordem, Deus carimbando embaixo, não, irmão. A profecia, um aspecto da profecia é que ela é um mandamento. Deus ordenou e tem que acontecer do jeito que Ele mandou. É assim que é a profecia. E Ele ordenou algo, olha, que enviaria o seu filho e que esse filho seria sacrificado. A própria lei descreve sobre isso, sobre o sacrifício dos animais, das pombas, todo o ritual sacrificial, o tabernáculo. Eu já dei um estudo aqui com os irmãos sobre tabernáculo. Todo tabernáculo representa a obra do Evangelho em Jesus Cristo. Não tem nada a ver com as coisas místicas, mas nada mais é do que a revelação plena da obra de Jesus Cristo, o sacrifício. O altar, que não tem nada a ver com essas coisas de madeira ou de tijolo que eles fazem dentro de tempo religioso. Nada disso é altar, como eu já disse. Se fosse altar, tinha que matar queimado quem subisse. Eu estou vivo. Então é tudo uma definição de uma obra perfeita e que é um mandamento. A profecia é um mandamento. Olha o mandamento profético quando ele diz, não coma, porque o dia que dela comer, certamente o quê? Morrerás. O que aconteceu? Cumpriu-se um mandamento. Então agora na lei tem um mandamento que aponta para Cristo. Todo o mandamento da lei aponta para Cristo. E olha como diz as Escrituras em Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, 44. E Jesus disse,
São estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Aonde, irmãos? Na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender o quê? As Escrituras. Por quê? As Escrituras estão falando plenamente de Cristo. João 3, João 5,39. Examinar as Escrituras, vocês cuidam ter nela a vida eterna. Toda ela está testificando de mim. Ela fala de um propósito de salvação e de glorificar Cristo como Salvador. Aí ele diz, olha, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. E o Senhor Jesus veio cumprir essa lei. Vai em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. Mãozinha aí aberta, e comigo você vai voltar. Você põe a mãozinha dentro da Bíblia, assim, para não perder, e vai comigo lá em Deuteronômio 28, que você vai ver, olha. Vamos ver o versículo de número 1. E será que se ouvides a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar o quê? Seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor, o teu Deus, fará o quê? Todas as nações. Vá lá em Filipenses 2. Verso de número 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Até que momento? A morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele sendo exaltado sobre todas as nações. Grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e indoutos. Todos temos que se curvar à grandeza do seu poder. Porque ele foi aquele que ouviu atentamente ao mandamento e o cumpriu a totalidade quanto Deus havia ordenado. Deus o exaltou sobre todas as nações da terra. E a partir do versículo 2 de Deuteronômio vai descrever vários aspectos do benefício disso. Bendito vai ser na cidade, bendito vai ser no campo, bendito vai ser ao entrar, bendito vai ser ao sair, bendito aquele que produz comida, aquele que cuida de animal. Ele começa a falar do efeito dessa obra bendita. E tudo isso é descrição da característica excelente de Cristo, como obra da sua salvação em nós. Por quê? Olha o que vai definir. Vai em Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 13. 28, verso de número 13. O Senhor te porá por quê? E não cauda. E só estarás e não embaixo. Quando obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Nós sempre atribuímos isso a nós. É interessante, a pessoa acha que ela é cabeça e não cauda. Aí as religiões começam a ensinar, ninguém pode ser funcionário mais. Ninguém quer ser funcionário mais. Por quê? Um lobo glutão virou para ele e disse, não, você é cabeça, não é cauda. Imagina, se todo mundo converte, se isso for verdade, ninguém é funcionário mais, porque agora eu sou filho do rei e agora eu sou patrão. Tá, patrão de quem? Se todo mundo agora é cabeça. Não faz sentido. Né? Agora eu sou patrão. Patrão de mim mesmo, porque todo mundo agora é cabeça. Os cristãos não podem, jamais, em esfera alguma, ser empregado. Jamais, em esfera alguma, pode morar de aluguel.
Porque vem um corrupto e usurpou aquilo que não cabe aos homens. Não cabe. Primeiro ele está dizendo que o Senhor te porá a cabeça. Porá a cabeça a quem? Aquele que o glorificou na obediência. A oração de Jesus em João 17, a mesma oração que a irmã Deise leu aqui no começo. Ele começa dizendo assim: glorifica, Senhor, a mim, pois eu tenho te glorificado. Como que Cristo tem glorificado ao Pai? Obedecendo Ele em tudo. Ele está cumprindo Deuteronômio 28 enquanto ele obedece o Pai em tudo, sendo obediente até que momento? Até a morte. Ele o exaltou soberanamente. Por quê? Porque ele tem glorificado ao Pai em sua própria vida. Então aqui diz, o Senhor lhe porá por cabeça. Vamos ver, vai lá em Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 13 em diante. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que nós temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça de todo o corpo da igreja. E é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, em tudo seja o primeiro. O verso de número 8 diz que ele é a cabeça de todo o corpo, a igreja. Então quem é o cabeça? Cristo. Está dizendo agora em Deuteronômio que o cumprimento de Cristo, glorificando o Pai em toda obediência, resultaria em sendo cabeça de toda a igreja. Ele seria cabeça e não cauda, ou seja, seria senhor do seu povo e não ordenado de seu povo. Ele seria aquele que daria o mandamento, aquele que daria a instrução, aquele que guiaria e não seria guiado, é aquele que orientaria e não seria orientado. Ele seria o cabeça. E esta é a definição dele, sendo obediente, glorificando ao Pai. Lembra que quando Jesus ressuscita em Mateus 28, ele diz, é-me dado todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Ele começa Mateus 28, 17 dizendo isso, é-me dado todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Aí agora ele vai e comissiona aqueles 11 que estavam com ele dizendo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora ele como cabeça manifestando a ordenança, porque ele disse, eu tenho toda a autoridade. Ele foi constituído o cabeça da igreja, porque ele foi obediente em tudo. Nele não houve sombra de variação. Ele foi o bendito ao entrar entre os homens, e também o bendito ao sair de entre os homens. Ele inaugurou o impossível. Qual é o impossível? O impossível de Deuteronômio 28, verso 15, que aquele que não obedecer, esse era maldito, e esta é a condição da humanidade. Agora, o capítulo 28 inicia-se com a definição de quem obedece, qual é o resultado disso. E depois a definição de quem não obedece. Quem não obedece é a condição humana. Como agora a situação do versículo 15 de Deuteronômio 28 é mudado? Porque nós lemos agora em Colossenses 1 que ele é o primogênito. Volta aí em Colossenses 1. Verso 17, diz que ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça de todo, cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. O que é primogênito? O primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Para que tenha em tudo a preeminência. O que é preeminência? Seja o primeiro em tudo. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, que ele é a primícia dos que dormem. Sabe qual que é a evidência que a igreja vai para os céus? Qual que é a evidência? É que Cristo foi para os céus. Ele tem a preeminência, tudo se cumpre nele primeiro, tudo cumpriu sobre Cristo.
Cristo inaugurou algo que era impossível aos homens, ele sendo obediente até a morte e morte de cruz. E na obra da cruz, ele inaugura a filiação. Aquilo que era formado pela lei, pelo esforço, agora ele inaugura como a obra para a salvação, abrindo o impossível. Lembra que eu disse que a graça existe desde o princípio? Sempre existiu a graça. Deus define a graça quando ele aplica a lei. Ao aplicar a lei, ele define a graça, dizendo, olha, é impossível que pela lei alguém seja alguma coisa. Abre aí comigo Romanos 7, 22. Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Ele está falando no conceito judaico, lei de Moisés. Mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Verso 24. Miserável homem que o quê? Quem me livrará do corpo dessa morte? Lembra que eu te disse que aquele que não guardar todo o mandamento é um maldito? Está em Deuteronômio 28, 15, sim ou não? Ele olha para tudo isso e diz, quem me livrará disso? É impossível. Eu quero uma coisa e faço outra, e aquela lei é até boa, mas eu não consigo cumpri-la em sua totalidade. E me pego na condição de maldito da mesma forma. E quem me livrará disso? E aqui entra o aspecto de Jesus Cristo, verso de número 25. Dou graças a Deus por quem? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele falando como judeu ainda, agora ele fala sobre o efeito do Evangelho. Portanto, agora como? Fora da lei de Moisés. Portanto, agora, nenhuma condenação, o quê? Para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Entenda bem, havia um juízo sobre todo aquele que não cumprisse a lei. E esta é a condição de toda a humanidade, quer judeu ou não judeu. Um juízo, sentença. Toda alma que pecar certamente morrerá maldito. Pode ser o homem mais bem-sucedido. Não guarda o mandamento, é um homem maldito sendo bem-sucedido. Qual é o final de um homem maldito bem-sucedido? Inferno. Qual é o final de um pobre sem dinheiro, desobediente, que não obedece, e um rico com muito dinheiro que não obedece? Inferno. Essa é a condição do homem em seu pecado. E imutavelmente era essa. Sem nenhuma possibilidade. Agora o que Cristo faz? O verbo se torna carne, habita entre nós. Não é agora um homem tentando cumprir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus agora em forma de homem. O verbo se fazendo carne e cumprindo tudo, glorificando a Deus como nenhum outro homem possa ter feito no universo. Ele cumprindo e fazendo a vontade do Pai em tudo. E o Pai diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Nele está a minha satisfação. Olha, imagina, irmão, tudo que Deus criou, os céus, a terra, o universo, todos os seres. Mas ele virá e falar assim, olha, todos os serafins, querubins, tudo que existe na eternidade, visível e invisível aos seus olhos. Ele pega tudo isso e agora focaliza os seus olhos em uma única figura, um homem descendo a uma água e saindo. E ao sair da água ele diz, é nesse aqui que o meu prazer está entornado. Esse agora cumpre a vontade dele, faz tudo o que lhe agrada, sendo obediente até a morte e morte de cruz, para uma finalidade, inaugurar o impossível, para que todo aquele que nele crê não pereça no pecado. Ele diz que ele é, em Romanos capítulo de número 8, diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Mas em João 3,16 diz que ele é o unigênito do Pai. Em João 3,16 o define como único, o unigênito do Pai. Mas Paulo em Romanos o define como primogênito entre muitos irmãos. O que causa esta diferença? Em primeiro momento, quando ele veio para a salvação do homem, ele era o único. E não havia e não haverá outro como ele. O unigênito do Pai, como diz João, dizendo, cheio de justiça, cheio de verdade, cheio de graça, cheio de verdade. O primogênito, para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça, na condição de Deuteronômio 28, 15, que é a condição de todo homem.
Agora, Paulo vai tratar em Romanos que ele é o primogênito, aquele que era unigênito, único, agora o primogênito entre muitos irmãos, a obra da sua inauguração de salvação. Enquanto ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, todo aquele que nele crê está debaixo agora da obra da sua obediência. O que ele deu à igreja, o que ele concedeu à igreja, ele diz lá em Lucas 24, olha, não saia de Jerusalém. Atos capítulo 2, eles em Jerusalém, é dado a eles o Espírito Santo, que não é um Espírito sensacional, que veio dar sensações para eles. Não foi para fazer jogar ninguém no chão. Muito pelo contrário, foi para tirá-los do chão. Esse Espírito veio e foi dado à igreja para uma finalidade. Foi oferecido ao pecador, agora redimido, fazer parte da natureza obediente de Cristo. Agora ele concede a todo aquele que crê a natureza da obediência, em que ele vai dizer em João capítulo de número 15, ou João capítulo de número 14, olha aqui, só fazer uma pergunta para os irmãos, qual é o grande mandamento da lei? Amarás a quem? De todo. Olha o que diz aqui em João 14, verso 17. Se me amardes, fareis o quê? João 14, 15, quer dizer, João 14, 15. Se me amardes, os meus mandamentos. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é quem? Que me ama. E aquele que me ama será o quê? E eu o amarei e me manifestarei a ele. Agora ele fala assim, olha, se me amardes, a evidência de que me ama é que você guarda o meu mandamento. Mas aí, pastor, nós não caímos na mesma condição da lei, porque eles deveriam se esforçar para amar. Mas olha o que diz aqui em Romanos, capítulo de número 5. Se amardes, guardareis os meus mandamentos. Romanos, capítulo de número 5, o verso de número 5. Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado aonde? Por quem? Então, não é um amor de um homem falido tentando amar a Deus, mas um amor que nenhum de nós é capaz de ter. Nos foi dado gratuitamente na obra da cruz e nos alcançou ao ponto daquilo que era impossível aos homens, agora é possível a Deus. Então eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira, se não obedecer ao mandamento, é maldito. A segunda, só Cristo obedeceu todo o mandamento. A terceira, agora, é que todo aquele que se sujeita a Cristo recebe o dom da obediência e do temor. Obediência e temor é um dom, é um atributo dado. Paulo diz em Timóteo, Atos capítulo 17 diz também que é ele que concede o arrependimento. Eu e você só podemos obedecer a Deus se Deus em seu Filho estiver em nós. Então o que é a obra da cruz do Calvário? É toda a humanidade condenada em Deuteronômio 28, e aquele agente de Deuteronômio versículo 1 ao 14, se cumprindo em mim, ele diz, agora ao recebê-lo, ele veio para os seus, mas todo aquele que o recebeu, deu o dom de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Agora a obra do versículo 1 ao versículo 13 é dada a nós, porque ele foi posto por cabeça e não cauda. Onde está o nosso cabeça? Aonde ele está agora? Estevão viu a destra do Pai. Aonde está o cabeça, vai estar o corpo. E se a cabeça foi obediente, temente, todo o corpo assim será. A mudança da sua história está ligado intimamente a debaixo de quem você está. Aí você diz, pastor, mas eu não consigo obedecer o mandamento. Tem dois tipos de pessoas. Existe o hipócrita que diz assim, mas quem é que consegue? A desculpa dele é sempre o outro, né? Ele sempre olha para alguém pior do que ele. Eu estou melhor do que fulano ainda. Ainda estou com crédito. Quem é que consegue? Esse é o hipócrita. Humilde. Cristo consegue. Cristo sempre conseguiu. Ele conseguiu. E Ele me deu o dom para isso. E aonde que você vai conseguir isso?
Você já ouviu falar em oração? Quem de vocês que já ouviu falar de oração? Levanta a mão quem já ouviu falar. Agora fica só de mão para cima quem pratica. A oração é um exercício de pleno arrependimento e não um pedido voraz para as coisas que eu quero. A oração está lá em Tiago: humilhai-vos, lamentai, chorai, conversa vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante de Deus, porque nenhum de nós podemos cumprir este mandamento, a obediência absoluta a Ele, mas Ele em seu Filho pode fazer isso em nós. O poder é dele. Eu vou perguntar aqui: qual de vocês podem se ressuscitar? Qual de vocês podem se levantar de um leito de enfermidade a si mesmo? Nenhum! E se estas coisas comuns aos homens vocês não podem, quanto mais entrar no céu por si mesmo, quanto mais ter a natureza de Deus por si mesmo. Ele não está ordenando você fazer algo por sua força. Ele está dizendo: eu deixei isso para vocês, eu posso fazer em vocês. Ele tem um mandamento e tem uma fonte para que isso se cumpra. A Bíblia diz que dele vem tanto o querer quanto o efetuar. O querer é uma ordem. Ele disse: santificai-vos. É uma ordem, mas quem pode se santificar? Nenhum homem. É por isso que agora ele dá o único caminho: santificados nele, em sua verdade. Ele quer que todos aqui se arrependam. Mas vocês não podem se arrepender de si mesmo. Ele nos dá um caminho. A obra do seu sacrifício. Tem que haver arrependimento. Eu quero que vocês fiquem de pé.